Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Contam as tradições históricas que Pitágoras, o grande filósofo e matemático grego, ouviu dizer que no Egito, entre os iniciados, se poderia aprender coisas muito significativas. Pitágoras não acreditava muito nisso. Ele não concebia que houvesse, lá no Egito, alguma possibilidade de alargar os seus horizontes intelectivos. Considerava-se uma mente excepcional, um homem mais do que bem dotado. No entanto, a sua curiosidade era muito expressiva e, por isso, deslocou-se ao Egito e submeteu-se a uma série de exames e verificações para que os sacerdotes pudessem estabelecer se ele poderia ou não participar do aprendizado iniciado. Aprovado, ofereceram a Pitágoras 3 anos de estudos. E ele, meio curioso, ofereceu-se pela primeira vez aos seus novos mestres e estarreceu-se diante daquilo que eles lhe apresentaram. Inicialmente, os sacerdotes lhe falaram sobre o universo, sobre o macrocosmo, sobre as estrelas. Falaram-lhe dos astros com uma intimidade em comum. Apresentavam-lhe números que ele desconhecia inteiramente, detalhes sobre o infinitamente grande, sobre aqueles bólidos extraordinários que percorriam o universo, e durante um ano aproximadamente, Pitágoras aprendeu tudo sobre o macrocosmo. Estrelas, sóis, universos, massa, número, grandeza. Em seguida, no segundo ano, falaram-lhe sobre a vida, sobre a evolução no planeta Terra, sobre a evolução de outros astros do infinito. Ele tinha a impressão de que aqueles homens eram viajores do espaço e do tempo. Conheciam com tanto detalhes as coisas todas, e a vida lhe foi desdobrada, desde o seu começo, através de informações totalmente desconhecidas. Terminado o segundo ano, Pitágoras sabia profundamente a respeito da formação da Terra, a respeito da formação da vida, do desenvolvimento do ser humano. E, finalmente, no terceiro ano, eles lhe disseram que o homem não era apenas um composto orgânico. O homem era o binômio corpo-espírito. O espírito vivera antes daquele corpo. O espírito continuaria vivendo depois daquele corpo. Apresentaram-lhe a alma como sendo a senhora do universo, a herdeira de Deus, aquela que conseguia, através do tempo, evolver, galgando as mais belas posições da evolução. Durante mais um ano, ele aprendeu tudo sobre o ser humano, sobre a sua imortalidade, sobre a sua essência espiritual, estarrecido diante do quanto aqueles homens estranhos sabiam sobre todas as coisas, e finalmente teve a oportunidade de compreender que eles eram homens além da terra, de outras fronteiras do universo. E quando o seu curso foi encerrado, eles lhe disseram: agora nós lhe vamos apresentar a chave da felicidade, o segredo da vida. E ele foi levado para um grande anfiteatro, todo de paredes negras, de um mármore muito bonito. E lá na última parede havia uma frase em letras de ouro. E eles lhe disseram: ali está o segredo da vida. Pitágoras, sozinho, naquele grande espaço, demorou-se lendo esse pensamento. A alma é uma luz velada. Quando não cuidamos dela, escurece-se e extingue-se.
Mas quando lhe deitamos o santo óleo do amor, ela brilha como uma lâmpada imortal. Os sacerdotes, depois de tantas lições, de tantas informações, lhe diziam que o amor era a alma de todas as coisas, era a base da vida, era a sustentação do universo, era a resposta que o homem procurava para todas as suas indagações, para todas as suas dúvidas. No entanto, olhando em torno, Pitágoras não encontrava muita coisa que validasse o amor. Não encontrava muitas expressões que considerassem o amor como sendo de importância. Até pelo contrário. Os homens fortes, os homens que dominavam a terra, aqueles que comandavam a vida, afirmavam que o amor não era muito significativo, que o amor não tinha muita importância. Com o passar do tempo, durante algum tempo, o amor continuou sendo considerado como algo inexpressivo, sem muito valor, sem muito significado. Os homens diziam que o amor era um sentimento frouxo, era um sentimento que dava insegurança, porque o homem verdadeiro não precisava amar, somente amavam os fracos. Por isso as mulheres e os escravos amavam tanto, porque as mulheres e os escravos não eram seres humanos, eram objetos, eram coisas. Em Roma, Sêneca se reunia habitualmente com seus pares para filosofar. E havia um tema muito interessante, que era uma discussão permanente entre aqueles mais notáveis pensadores. A possibilidade da existência da alma na mulher. Será que a mulher tem alma? Perguntavam-se e trocavam impressões, e tinham dúvidas, e concluíam quase sempre que a mulher não tinha alma, como o escravo também não possuía alma. Daí a fraqueza que tipificava a mulher e o escravo, daí porque eles amavam. Por isso, eles, os fortes, os grandes romanos, os líderes da vida, não precisavam amar. O amor não tinha muita importância. Mas lá no Oriente, havia, entre aqueles povos estranhos, algumas expressões relacionadas com o amor. No futuro, alguém escreveria algo interessante que tipificaria aquilo que pensavam lá no Oriente distante. Porque contaram que um dia lá no Oriente, um homem tomou o seu machado, afiou o seu gume e foi à floresta à procura de lenha. Escolheu uma árvore, aprestou-se e derramou o seu machado sobre aquela árvore, sobre o seu corpo, sobre o seu tronco. E quando o machado bem afiado penetrou na intimidade daquele tronco quase macio, e ele o trouxe de volta, o machado veio pingando alguma coisa. Pequenas achas de lenhas, fragmentos, caíram sobre ele, e o homem sentiu-se perfumado. A lâmina do machado estava muito perfumada, e ele foi abatendo a árvore, e quanto mais a esmagava, quanto mais a feria, quanto mais a machucava, quanto mais a destruía, quanto mais espalhava a acha de lenha da árvore, pequenos pedaços da árvore, mais o ambiente ficava perfumado e ele todo banhado em perfume, porque aquela árvore era o sândalo. Por isso disse alguém lá naquele tempo: sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere, porque ele é o símbolo do verdadeiro amor. O amor, embora de vez em quando aparecendo aqui e ali, não tinha muita expressão, até que um dia veio à Terra alguém muito importante, alguém muito significativo, um dos mais notáveis seres que apareceu no orbe. Um ser tão importante que quando a Terra ainda não era a Terra, era apenas um fragmento da explosão da nébula solar, aquele ser de luz, aquele arcanjo celeste, recebeu das mãos de Deus a incumbência de trabalhar aquela bola de fogo. Há 5 bilhões de anos atrás, um espírito chamado Jesus recebeu a incumbência de trabalhar aquela unidade nova da vida, preparando-a para no futuro, quem sabe, receber uma outra vida.
Durante bilhões de anos ele trabalhou, utilizando-se do conhecimento universal, da sabedoria divina, de tudo aquilo que ele aprendera através do tempo, de um tempo que, segundo Emmanuel, não se pode delimitar, porque a grandeza de Jesus se perde por entre as colunas do tempo. Aquele ser de luz que trabalhou durante bilhões de anos, preparou a terra um dia, preparou-a demoradamente, e finalmente, quando tudo estava mais ou menos pronto, ele rogou a misericórdia divina que abençoasse o seu trabalho, que abençoasse o seu esforço. A resposta dos céus foi que esporos vieram do espaço, uma nuvem envolveu o orbe, e quando ela se desfez, nas águas tépidas dos oceanos, os seres unicelulares pontilhavam, e daí a vida se desenvolveu sob a batuta daquele grande maestro do amor. A vida decorreu através de um tempo quase infindável, até que, há pouco tempo atrás, ele recebeu das estrelas um número muito grande de espíritos, seres altamente desenvolvidos, almas que haviam cultivado o conhecimento, que haviam desenvolvido a cultura, a tecnologia, mas que ainda não haviam abrigado dentro da alma o sentimento do amor. Lá naquele planeta, próximo ao sistema solar, no sistema de Cabra ou de Capela, havia um mundo que atingira um determinado nível evolutivo, e milhões de espíritos ainda dificultavam o avanço da maioria. Por isso eles foram exilados de Capela e trazidos para o mundo primitivo, onde a vida se esboçava, os corpos se desenvolviam, onde a cerebração humana era muito inexpressiva e limitada. Recebendo aqueles espíritos na aduana da vida aqui na Terra, Jesus falou-lhes do futuro, da esperança, do porvir. Esta é uma nova oportunidade. Aqui, nesse palco primitivo da existência, vocês poderão reconsiderar o tempo perdido, a oportunidade que ficou para trás, recomeçar através da renovação íntima, ao mesmo tempo em que trabalharão, ajudando os nativos do planeta Terra, esse planeta primitivo. Mas para mergulharem na Terra, para colaborarem com a Terra, aqueles espíritos precisavam de um esforço muito grande. Era necessário dotar a cerebração humana sem nenhuma capacidade de recursos especiais, e por isso se emboscaram de todas as formas possíveis e trabalharam o perispírito dos homens primitivos da Terra, para que o cérebro se lhes desenvolvesse. E quando aquele cérebro estava desenvolvido, por força da necessidade, da imposição daqueles espíritos altamente desenvolvidos, eles mergulharam na Terra, formando os pródromos das grandes civilizações, e as grandes civilizações primitivas do nosso tempo, da nossa vida, do nosso orbe. Antes, porém, que eles mergulhassem na Terra, diante do planeta primitivo, diante da dor, diante da amargura, do desconforto, Jesus, o Rei Solar, falou-lhes que um dia ele estaria entre eles no orbe. É verdade que vocês sofrerão a dificuldade, o abandono. É verdade que vocês estarão como alguém que saiu do paraíso, que foi expulso do paraíso. No entanto, eu estarei ao lado, eu estarei pontilhando tete a tete, eu estarei junto, eu participarei da vida, e se necessário um dia, eu mergulharei na terra e estarei convosco, experimentando a mesma vida. Quando eles se emboscaram na carne e constituíram as suas civilizações, todos eles disseram: o Rei Solar, o Filho de Deus, o Messias prometido em nome do amor, virá à terra um dia ajudar-nos. Nós que perdemos a nossa pátria, nós que perdemos aquele paraíso, nós o encontraremos e ele nos dará forças. Lá no inconsciente coletivo daqueles homens havia essa lembrança, havia essa promessa. É por isso que todos os povos da antiguidade clássica, os mais remotos, guardam na sua intimidade as promessas da vinda de um Messias, de um Salvador, de um Renovador. E finalmente, um dia, ele resolve mergulhar na intimidade orgânica. Imaginem um sol
escondendo-se sob essa mesa. Imaginem um sol escondendo-se sob uma casa. A dificuldade de guardar tanta luz, tanta grandeza, a não ser que houvesse um amor muito grande, capaz de converter aquela grandeza, aquela luz divina, em simplicidade, em humildade. Diz Emmanuel que de vez em quando, ou habitualmente, na intimidade do sol se reúnem espíritos crísticos que tomam conta do sistema planetário. E lá na intimidade do sol, eles oram, magnetizando os raios do sol, que se derramam por toda a nossa galáxia, pelo nosso sistema planetário, levando a luz, levando o calor e levando também o magnetismo do amor, que sustenta o equilíbrio da vida nessas unidades estelares. Ele abandona as estrelas e mergulha na intimidade humana. Emmanuel afirma que durante 4 a 6 milênios aproximadamente, ele foi modificando a sua estrutura vibratória, foi diminuindo a sua grandeza espiritual, para que o homem pudesse estar com ele, para que ele estivesse ao lado do homem. E se emboscou no único povo capelino na terra, que era monoteísta, o povo hebreu. Lá, na intimidade do povo hebreu, ele que era o rei da vida, o rei solar, o Senhor absoluto do nosso pequeno universo, mergulha na vida singela de um carpinteiro, renunciando à academia, renunciando ao dinheiro, renunciando à pompa, renunciando àquilo que representava na vida o que era de mais significativo. Apenas tinha um nome nobre daqueles que representavam a verdadeira casta do povo hebreu. E na sua simplicidade, ele guarda todo o amor que possuía para oferecer mais tarde ao homem, porque a base do seu labor, a alavanca propulsora da sua filosofia, da sua vida, da sua mensagem, seria o amor. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Um dia, os sacerdotes o procuraram e lhe perguntaram ao Senhor qual é o primeiro e maior mandamento da lei. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu coração. Mas aqui tendes um outro mandamento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. Mas aqui tendes um outro semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E encerrou dizendo: toda a lei e todos os profetas se encontram contidos neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali estava o amor soberano, absoluto, a base do que era mais importante: amar a Deus e amar ao próximo. Toda a sua vida foi um hino de amor, um hino de bondade, um hino de esperança. Ninguém podia detê-lo naquele momento de perfumar a vida, como quando ele deixou o monte, cansado, no silêncio da noite, procurando repouso. E quando descia do monte, seguido pelos discípulos e pela multidão, ele parou. Ele se deteve, porque alguém se ergueu das sombras. E ele notou imediatamente que era um leproso. Um jovem leproso, alguém que aparentava 25 anos aproximadamente, e que se erguia das sombras, com as marcas da lepra, as mãos deformadas, o rosto deformado, a roupagem típica do leproso. Jesus parou, os discípulos pararam e o povo também. E o jovem que estava de pé diante dele, naquela noite iluminada pela lua que se derramava generosa, beijando a todos, lembrou-se do seu ontem, de quando ele era um jovem de 16 anos, de 17 anos aproximadamente, e de como olhava a jovem Lia da sua aldeia lá no cimo do monte, apaixonara-se imediatamente pelos cabelos loiros, os olhos azuis, e pensava no futuro, no matrimônio, na vida em comum, no amor entre os dois e nos filhos que viriam. Ele era um pastor
pastor de ovelhas, e quando ficava sentado na montanha, tomando conta das ovelhas, Elias chegava, ele lia os textos sagrados e dizia-lhe: um dia ele virá, um dia ele virá à terra, o Messias prometido, o Filho de Deus, lia. Quem sabe nós o ouviremos, quem sabe escutaremos o seu verbo, nós dois, e os nossos filhos estaremos seguindo os passos do Filho de Deus. Ele pensava tanto nisso, até que ele foi crescendo forte, belo, e finalmente casou-se com a sua eleita, realizou o seu grande sonho de amor. E um dia ela lhe disse: eu estou grávida. Ele saiu correndo pela aldeia, gritando a todo mundo que ele ia ser pai, mas ao mesmo tempo notou no seu braço uma mancha estranha. Abriu as roupas e viu no peito uma outra mancha. Procurou o chefe da aldeia, que era exatamente o pai de Lia, e disse-lhe: Senhor, veja o que se passa comigo. O homem olhou, afastou-se, amedrontado, e disse: saia, desapareça, vá para o Vale da Morte em Jerusalém. Você está com uma doença. Que doença, Senhor? Você está leproso. O seu nome deve ser retirado do livro da vida. É como se você não existisse. Desapareça imediatamente. Ele saiu correndo, entrou na floresta próxima, mas não teve coragem de deixá-la no cimo do monte e buscar o Vale da Morte em Jerusalém, de onde ninguém mais poderia sair, que era o vale onde se encontravam os leprosos. Afinal de contas, ele amava tanto que aquele amor não poderia ser deixado de lado, e ficava por entre as árvores esperando que ela passasse. À medida que o seu ventre crescia, ele chorava, se desesperava e sorria de alegria, porque o seu filho chegaria em breve tempo, embora ele não pudesse tocá-lo. Lia soubera que ele se fora. Um dia ela desapareceu. Algum tempo depois ele viu por entre as árvores que ela passava, carregando uma criança nos braços. Era o seu filho. Ele chorava desesperado e tinha vontade de matar-se. Mas matar-se como? Aquele filho fora tão aguardado. E na sua mente alguma ideia estranha passou. O Messias, quem sabe, o Rabone chegaria. O tempo foi passando, o menino crescendo, as suas mãos se deformando, e finalmente ele ouviu, numa noite silenciosa, alguns homens e mulheres que passavam e contavam a respeito de alguém estranho, alguém que estava na terra, que estendia as mãos e fazia que os cegos vissem, que os aleijados andassem. Diziam até que ele havia ressuscitado morto, um tal de Lázaro, simplesmente dizendo: surge tâmbula, levanta-te e anda. E o morto ressurgiu do reino da morte. Era o Rabone, o Messias, diziam. A sua alma se inflamou. E quando ele ouviu dizer que o mestre, que o Messias, que o Rabone se encontrava lá nas fraldas do monte, falando para a multidão, ele esperou que a noite chegasse e desceu, rasgando-se nas pedras pontiagudas, esperando que ele descesse do outro lado da montanha. E foi exatamente aquele momento em que ele desceu, que ele se ergueu, que ele se levantou. Jesus estacou, os apóstolos também, a multidão se deteve e todos disseram: é um leproso. A sombra do leproso quando toca comunica a enfermidade, leva a dor, a doença, a morte. Ele olhou para Jesus e uma força estranha o dominou. Havia um silêncio, os olhos do Senhor vibravam e o olhava. E ele disse, numa voz que não sabia compreender direito: Senhor, sabemos que tu és o Filho de Deus. Sabemos que tu és o Messias esperado. Por isso, se tu quiseres, poderás dizer: ser limpo, e eu ficarei curado. Dize, Senhor, ser limpo. Jesus olhou, sorriu e disse como ele pediu: ser limpo. Ele não acreditou. Como poderia alguém tirar a lepra? Como poderia alguém curar o leproso, dizendo-lhe simplesmente: ser limpo? Ele recuou apavorado, certamente estava diante de um louco. Mas Jesus lhe disse de modo imperioso: ser limpo. E ele olhou as mãos, estavam transformadas, aquelas garras. Olhou seu corpo, já não estava mais marcado, passou as mãos pelo rosto, era um rosto perfeito. Ali estava um jovem de 1,85 m,
Marte, um verdadeiro Adonis. Era um Hércules, o corpo perfeito, forte, pesado. Ele compreendeu que estava curado, ergueu-se, olhou para Jesus e voltou-se correndo na direção do monte. E subiu a toda velocidade em busca da aldeia, arrebentou na porta da casa do seu sogro. Ele recuou apavorado e disse: Lia, eu estou curado. O Rabboni, em nome do amor. Eu ouvi, Lia, aqui, no meu ouvido, por dentro da minha cabeça, quando ele me disse: eu quero ser limpo, eu escutei: eu te amo, eu te amo. E eu então fiquei bom, eu voltei. Dizem as lendas que durante muito tempo, um homem e uma mulher, jovens, levando um menino muito bonito e forte pela mão, corriam as montanhas e pregavam em todas as aldeias a mensagem da boa nova, o advento de uma nova era, o reino do Senhor. Outra vez, foi uma mulher. Quando ela chegou, ele havia terminado de atender a multidão. Estava tão cansado, por isso os discípulos o cercaram. Eram fortes, cercaram o mestre, deram-se as mãos, fizeram um círculo para que ninguém o tocasse, nem o aborrecesse. E ela ali se encontrava cadaverizada. Há 3 anos atrás sentiu um fluxo de sangue que não se deteve mais. Era a maldição que chegava, deixou a aldeia, deixou os filhos e saiu pela vida à procura de alguém que lhe restituísse a saúde, o equilíbrio orgânico. E não conseguindo, foi morrendo devagar, até que ouviu dizer que havia na terra o Filho de Deus. O Rabboni chegava, por isso resolveu encontrá-lo e às escondidas foi procurá-lo, aqui, ali, adiante, alures, até que o encontrou aquela noite, quando ele estava protegido pelos discípulos. Ela não tinha coragem de gritar: Senhor, ajuda-me, dá-me o teu amparo. Não tinha coragem, porque temia que as pessoas a olhassem e vissem que ela estava marcado pelo estigma. Ela tinha um fluxo de sangue que não se detinha. O corpo estava às vésperas da morte. Mas apoiou-se num braço forte, olhou aquele homem, a barba grande, esbranquiçada, os cabelos leoninos caídos sobre os ombros. Diziam que o seu nome era Pedro, o discípulo preferido do Senhor. Os seus braços eram braços de Hércules. Ela encostou-se naqueles braços fortes e estendeu a mão para tocar no Senhor, mas não era possível. Ele estava longe. Pedro esticou o braço, recuou um pouco mais, trouxe-a de volta. E ela disse: meu Deus, o que será de mim nesse momento? O vento começou a soprar, um vento mais forte, lá do lago próximo, um vento perfumado que foi crescendo mais violento. Os cabelos foram revoltos pelo vento, a fímbria do manto de Jesus também foi batida pelo vento, se ergueu. Ela estendeu a mão e tocou de leve a fímbria do manto do Senhor e sentiu a vida, a vitalidade, a saúde retornar, o sangue que se detinha, as forças que voltavam. Estava completamente curada. Ela sorriu e saiu correndo. Enquanto isso, Jesus voltou-se para Pedro e lhe perguntou: Pedro, quem me tocou? Senhor, tantos estão à tua volta, tantos estendem a mão e tocam no teu corpo. Não, Pedro, alguém me tocou de modo diferente. Eu senti que uma virtude saiu de mim, Pedro. Quem me tocou? E Pedro olhou para Jesus e pensou: meu Deus, quem será este homem capaz de sentir uma virtude que dele saiu? Pedro voltou-se e ao longe uma mulher subia e acenava, como que agradecendo a bênção da vida que lhe fora devolvida. O amor de Jesus foi tão poderoso, tão extraordinário, tão notável, mas tão extraordinário, que depois que ele partiu, durante 300 anos, 300.000 almas foram sacrificadas, foram torturadas, embora apaixonadas. Ninguém foi mais quem convivia ao seu lado, quem ouvia o seu verbo. Quando ele chegou um dia a uma praça cansado, as crianças vieram em torno dele e os discípulos afastaram os meninos mulhentos que brincavam. Mas Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus.
Os discípulos deixaram os meninos brincarem e se foram, mas um deles ficou. Teve um menino que não partiu, ficou ao lado de Jesus, acompanhou-o. Jesus tomou quase como filho, entregou-o à sua mãe para que cuidasse dele. O menino foi crescendo sob os cuidados de Maria, a mãe de Jesus. Jesus foi crucificado, Maria partiu, o menino com ela, e ele foi crescendo e um dia trasladou-se para a grande capital do mundo, para Roma. E lá ele foi feito prisioneiro, nas catacumbas romanas, quando ouvia alguém falar a respeito do seu rei, do seu mestre, a quem ele tanto amava. Porque o seu nome era Inácio, Inácio de Antioquia, como era conhecido. Inácio foi preso com outros seguidores de Jesus, com outros discípulos do mestre, foi colocado na masmorra, foi enfraquecido como tantos outros e finalmente foi levado para o circo. Era um dia especial de festa, porque haviam guardado leões trazidos da Numídia, ferozes, que estavam com fome, e no momento certo o imperador deu um sinal, as feras foram liberadas e os discípulos de Jesus, os cristãos que estavam no meio da arena, foram atacados pelas feras violentas, famintas, e foram mortos um depois do outro, despedaçados. Enquanto isso, Inácio, jovem, ajoelhado, colocava suas mãos em preces, fechava os olhos e oferecia-se a Jesus. Recebe-me, Senhor, no teu reino. Entrou em meditação. Subitamente, um silêncio estranho. Inácio abriu os olhos e olhou. Todos estavam mortos, despedaçados. Os animais ferozes e famintos estavam saciados, e havia alguns deles deitados em torno dele, como se estivessem dormindo, repousando, enquanto a multidão no circo romano olhava expectante aquela cena insólita. Um homem vivo, cercado pelos animais mais ferozes, e os animais não faziam nada, não tomavam nenhuma providência, não mordiam Inácio, nem o matavam. Dizia a lei que se alguém fosse preservado no momento dessa natureza, deveria ser libertado, e o povo pede ao imperador que liberte aquele homem, que não foi aceito pelos animais, que não foi morto, e por isso Inácio deveria ser libertado. Quando ele ouviu o povo gritando que o imperador deveria libertá-lo, ele orou e disse: ah, Senhor, por que não me aceitas? Por que não me recebes no teu reino como recebeste todos os outros? Eu também mereço estar contigo. Leva-me, Senhor, toma minha vida, aceita-me entre aqueles que te amam. E Inácio ouviu uma voz que lhe dizia no íntimo do seu coração, e que ele sabia ser a voz do seu rei. Ah, Inácio, eu não quero que morras agora. Eu quero que vivas e morras devagarinho, cada dia um pouquinho, mas enquanto não morreres, eu desejo que ofertes a minha mensagem ao mundo, à humanidade inteira. É o que eu quero. Inácio foi liberado e se transformou num dos mais notáveis expositores da Boa Nova, tão notável quanto Estevão, tão notável quanto Paulo de Tarso, o ex-doutor da lei, que plantou a semente do Evangelho no mundo inteiro. Era uma voz extraordinária, abençoada, culta, inspirada. No entanto, quando Inácio falava, de vez em quando ele escutava pessoas que comentavam: como fala bem, como é inspirado, mas deve ter cometido um crime hediondo. Imaginem que ele não foi aceito por Jesus. No momento da morte, o Senhor não o aceitou, deixou viver. Que crime terá cometido esse homem para permanecer na terra, para não ter sido aceito pelo Rei da vida? Inácio de Antioquia passou pela história sem se tornar conhecido dos homens. Dizem que lá no Vaticano existem registros sobre ele. E no mundo espiritual, por isso, de vez em quando, os espíritos soltam mensagens, impressões a respeito desse homem que amou tanto e ajudou Jesus a implantar na terra o cristianismo. Os séculos se passaram, correram através do tempo, e finalmente a mensagem cristã foi trazida de novo à terra em 1857.
quando o professor Hipólito Leondenis Arrivalho, usando o pseudônimo Allan Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, a pedra angular da doutrina espírita, filosofia de bases científicas, com o Livro dos Médiuns, e de consequências ético-morais, ou religiosas no sentido filosófico, com o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. É exatamente nesse livro, no terceiro livro, em 1864, que Lázaro escreve numa mensagem inesquecível, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor. Os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. A mensagem do amor se encontrava ainda na face da terra, porém galvanizada por uma série de ideias estranhas. Havia um sopro renovador no pensamento humano. Era a renovação intelectual da terra, era a redescoberta do conhecimento. Aqueles movimentos extraordinários que abominavam a religião. Ela é o ópio do povo, afirmavam. Não permite evolução, crescimento, não permite a libertação. Alguém chegou à ousadia de na cátedra afirmar, em nome da nova ciência, o ser humano é tão somente um turbilhão de alterações químicas e moleculares. Não existe Deus, não existe espírito. O homem é o seu cérebro, o homem é a sua razão, o homem é o seu pensamento. Não existe nada antes do berço, não existe nada depois do túmulo. Mas a filosofia espírita ali se encontrava, afirmando o contrário. O homem vivia antes e viveria depois. O homem continuaria evolvendo, em busca da felicidade, em busca do progresso, em busca da perfeição. Almas notáveis se aliaram àquela mensagem. O pensamento revolucionava a terra, reconduzia o homem para o verdadeiro sentido da vida. A vida era não somente a experiência física, mas a experiência física em busca da felicidade espiritual, porque o verdadeiro habitat da alma era na erraticidade, era o mundo espiritual, onde despojado do corpo, ele era inteiramente livre, o herdeiro de Deus, com todos os talentos que a divindade lhe oferecia. A mensagem do amor que a doutrina espírita preconizava era muito diferente da visão que a humanidade tinha da vida. Era o materialismo de toda a natureza que tomava conta da cátedra. E por isso os homens afirmavam a inexistência de Deus, o início de uma nova era, a era do materialismo, a era do corpo, a era da razão, a era do bom senso, a era da lógica. A tecnologia se esboçava a partir do momento em que o átomo era redescoberto. Aquele mesmo átomo que no passado fora considerado tão inexpressivo, agora abria as portas para um avanço fantástico da humanidade, à medida que o homem descobrisse o significado profundo das coisas e ampliasse os seus horizontes. A doutrina espírita preconizava o advento do cristianismo outra vez à terra. Eu não vos deixarei órfãos, eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos mandará um novo Consolador, que vos recordará todas as coisas que vos tenho dito, que vos falará de outras que não podeis compreender por enquanto, e Ele ficará convosco para sempre. Os Espíritos traziam o Evangelho à vida outra vez, mas o homem tinha uma ânsia enorme de se libertar das peias da ignorância, da dominação absolutista, daqueles que ofereciam um Deus antropomórfico, parecido com o homem, igualzinho com o homem, até com seus escares, com a sua fúria e com a sua loucura, porque aquele Deus mantido, tradicional, parecia um homem zangado, um homem feroz, que lá dos céus enviava os seus raios na terra, quando o homem blasfemava, quando ele discordava, destruindo, matando, acabando com a vida. O Deus apresentado pela doutrina espírita era diferente, não se parecia com o homem, porque a vida do universo não tinha nada a ver com o homem. A vida humana era um tipo de vida de um planeta pequeno, que girava em torno de uma estrela pequena, que era uma estrela de quinta grandeza, como era o Sol, porque uma estrela de primeira grandeza, como Betelgeuse, tinha um volume 113 milhões de vezes maior do que o Sol, e Canopus era 40 mil vezes mais brilhante do que o Sol.
E, na verdade, o sistema solar não representava nada. Uma galáxia pequena, que era a Via Láctea, diante de mais 25 bilhões de galáxias, guardando no seu bojo trilhões de estrelas que surgiam, que desapareciam, sem que o homem tivesse a menor ideia. Quantas vezes registrava o espocar da luz no espaço cósmico, uma luz de um monstro que existirá um dia, que se desenvolverá um dia, que terminará de existir um dia, e na velocidade fantástica, vagando pelo espaço, a luz chegava finalmente à Terra. Que universo era esse tão grande, que o homem não tinha a menor ideia da sua grandeza e do seu significado. Os espíritos diziam que Deus era o Deus do macrocosmo, Deus deste universo. Mas se o universo material não tivesse sido criado, ainda assim Deus existiria, e a vida também, nos mundos espirituais. E os espíritos diziam que os mundos espirituais, numa quantidade infinita, abrigavam no seu bojo a vida que através dos erros vinha sendo criada por Deus nesse processo grandioso da evolução e do crescimento. A doutrina espírita preconizava um tipo de vida diferente. Havia no homem o espírito indestrutível, o espírito intocável, que fora criado simples e ignorante, à imagem e semelhança de Deus, que herdara dele a indestrutibilidade e que fora fadado à evolução contínua, permanente. À semelhança de Jesus, os espíritos da terra também evoluiriam. Ele dissera: vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. E muito mais ainda, Jesus ratificava a tese futura da doutrina espírita, que dizia que todos os espíritos evoluiriam a uma grandeza infinita, além das fronteiras do próprio Cristo. Porque se ele, com outros espíritos, dirigia o sistema solar, havia espíritos que dirigiam a Via Láctea, espíritos que dirigiam dimensões das galáxias, espíritos ao infinito, além das fronteiras de toda compreensão, em níveis indescritíveis da evolução. E todos eles, em nome do amor, tomavam conta da terra. A mensagem espírita desejava que o homem despertasse, que o homem compreendesse que ele era o artífice da sua própria felicidade, era o construtor da sua própria paz. Ninguém poderia intermediar a paz, a evolução, a felicidade humana. Cada criatura seria autora daquilo que desejasse, daquilo que quisesse. O aparecimento da doutrina espírita deixa de lado todos os intermediários de Deus. A evolução, diria Emmanuel mais tarde, é uma conquista individual. Ninguém torna ninguém melhor, ninguém ajuda o outro a se modificar por dentro. Cada alma se modifica quando quer, quando deseja, embora infinitamente amada por qualquer ser ou por qualquer criatura. Somente o homem, somente a criatura muda, somente ela se transforma, somente ela cresce, porque o ser mais poderoso do universo, aquele que pode influenciar a vida da criatura, que é Deus, esse não influencia, obrigando o homem a ser bom, porque é necessário que ele queira e conscientemente percorra os caminhos da bondade e da evolução. No entanto, o seu amor toma conta da vida. O seu amor está em toda parte. O seu amor se derrama por todo o universo. Deus é transcendente, mas ele é imanente. Quando o homem deseja procurar Deus, pode encontrá-lo onde estiver. Quando Jesus se encontra com aquela mulher lá no vale de Siquém, na Samaria, ela lhe pergunta: Senhor, onde devemos adorar a Deus? Lá no templo em Jerusalém ou aqui no cimo do monte? Ele disse: em toda parte e no templo do coração. Onde é que Deus está? No centro espírita? Certo. Deus está lá na igreja protestante? Certo. Deus está na igreja católica? Certo. Deus está no circo? Certo. Ele está no palco de guerra? Certo. Está no lupanar? Certo. Está junto com aquele que comete crime? Certo. Onde é que Deus não está? Deus está em toda parte, porque além de transcendente, ele é imanente. Mas como pode Deus estar ao lado da prostituta, ao lado do criminoso, ao lado do bandido, ao lado da guerra? Deus é intocado. Deus é atemporal. Ele é o passado, é o presente e é o futuro. Ninguém pode tocá-lo, ninguém pode atingi-lo. Ele é o absoluto, no entanto, estando em toda parte, pode ser tocado pelo homem quando o homem deseje.
Não é necessário que o homem vá à montanha para falar com Deus. É necessário que ele mergulhe no seu mundo interior, porque Deus está dentro dele, está nele, está em toda parte. Deus escuta o homem não ouve Deus. Joana de Ângeles afirma que o amor é o hálito de Deus fecundando a vida. O amor é o hálito de Deus, mantendo a vida por toda parte, multiplicando a vida, instituindo a vida, fortalecendo a vida. O amor é a representação mais perfeita do Criador, do Supremo Pai, do Supremo Artífice. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, disse Lázaro, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao cerco, porque aqueles que o conheceram, que conviveram com ele, que sentiram a sua vibração, apaixonaram-se pelo amor e doaram-se inteiramente. Mas, através do futuro, outros homens também se apaixonaram, mulheres se apaixonaram, seres se embriagaram pelo amor. Contam que lá no mundo espiritual havia um espírito chamado Joana de Cusa. Joana de Cusa, que se reencarnou através do tempo, muito amiga de João, o evangelista, o chamado discípulo amado, a mais bela expressão de amor da face da terra, depois de Jesus. Contam que Joana de Cusa, noutra personalidade, no mundo espiritual, ouvi dizer que João volveria à terra. E ela o procurou e disse: é verdade que você vai se emboscar na terra outra vez? Ele disse: é verdade. É verdade que você vai viver de novo? É verdade. Eu preciso renovar o pensamento cristão na terra, que foi totalmente obnubilado pela ignorância do homem. Eu queria pedir um favor. Eu tenho umas almas queridas, a quem tenho amado através do tempo, a quem tenho orientado através do tempo, almas que eu preciso afirmar no amor do Cristo, no amor de Deus, e eu gostaria de colocá-las ao teu lado para que o teu amor pudesse fixar esse amor que desejo neles implantar. Será que você aceitaria ao seu lado essas almas amadas para que aprendesse a amar mais com você? Ele disse: por que não? Deixe que elas venham à terra, mas eu gostaria que você também me ajudasse. João mergulha na terra e se reencarna como aquele que se casou com a pobreza. Francesco Bernardoni, o poverello de Assis. Francisco de Assis volve à terra, recebe as almas queridas de Joana ao seu lado e ama-as e toca-as com o seu amor, enquanto Joana de Cusa reencarna como Clara de Assis, ajudando também naquela tarefa de redenção. Quanto a Joana, que em contato com Francisco, aquelas almas foram tocadas de tal maneira que a partir do século III aproximadamente, fizeram todas elas um compromisso de fidelidade a Jesus, de amor à causa do bem, ofertando-se ao mergulho na vida em todos os eventos de renovação da existência. Quando mais tarde Joana de Cusa ouviu dizer que se preparava a vinda do Consolador prometido, ela foi aos engenheiros siderais pedir que os seus amores também mergulhassem naquele evento transformador, naquele movimento revolucionário, no primado do espírito, no primado da alma. Os engenheiros siderais aceitaram e ela fez renascer ao lado de Kardec, antes, com ele e depois, aquelas almas mantidas pelo seu amor, para que elas ajudassem a terra no redespertar em busca da verdade. Francisco amava de tal forma, amava de tal maneira, que impregnava as coisas. Um dia, ele ouviu dizer que a sua igreja ia ser demolida. Por isso ele procurou o Papa, procurou o Vaticano, procurou seu pai. Ele foi com seus amigos, os seus irmãos, que eram chamados de animais. Tinha o nome do irmão Leão, irmão disso, irmão daquilo. E Francisco saiu à procura do Vaticano. O Vaticano estava em festa, sua santidade abrira as portas do palácio e recebera representantes de toda a terra, cabeças coroadas, os togados da igreja, e em homenagem aos seus visitantes, ele estava recebendo a miséria humana. Quem houvesse a
vivido a experiência da dor, aquele que tivesse alguma reclamação, o que precisasse pedir alguma coisa, sua santidade, o Papa receberia aquele que quisesse fazer alguma reivindicação, e todos veem desfilar diante daquela cadeira gloriosa, daquele homem tão bem vestido, culto, elegante e rico, os homens pobres, até que finalmente o Papa viu murmúrios, algumas discussões, e perguntou do que se trata. E o servidor disse: ah, Senhor, são mendigos, são homens estranhos, mal cheirosos, que querem falar com sua santidade, nós os expulsamos. Ele disse: não, por favor, deixem que venham. Aqueles homens eram Francisco e os seus seguidores. Eles se aproximaram do Papa, se aproximaram de sua santidade. Os visitantes observaram aquela cena. Francisco estava tomado pelas febres, os olhos esbugalhados e vermelhos, cansado, as vestes rasgadas. Aproximou-se do Papa, deitou-se diante dos seus pés e disse: meu pai, querem fechar a minha igreja? A igreja que eu construí para os pobres, para os miseráveis, para os leprosos, para aqueles que ninguém deseja amar. Ah, meu pai, querem fechar a minha igreja. O Papa não ouviu direito, por isso ele deixou a sua cadeira de ouro, desceu as escadas, aproximou-se daquele mendigo, daquele homem miserável e sujo, tomado pelas febres, que estava deitado no seu mármore raro. E os ouvidos todos ficaram apurados, os olhos se voltaram para aquele fato. O Papa aproximou-se de Francisco, e os seus olhos olharam os olhos do Papa. Ele disse: Senhor, querem fechar a minha igreja? E o Papa foi tomado, foi envolvido por uma vibração, por um magnetismo estranho. Jamais experimentar aquele sentimento. Era como se a sua alma fosse desnudada. Era como se o amor imenso tomasse conta da sua vida. Ele olhou Francisco e viu neles, naqueles olhos, a verdade. E Francisco disse: meu pai, ajude-me, não deixe que feche a minha igreja. Eu tenho rogado a Ele, o nosso Senhor, que nos permita continuar aqui na terra servindo a dor humana. O Papa olhou, aproximou-se e disse-lhe quase ao ouvido: meu filho, ninguém fechará. E eu te peço, você que ainda pode falar com Ele, você que ainda conversa com o Senhor da vida, você que o escuta, peça-lhe que nos abençoe, nos proteja, a nós que nos distanciamos dele. Peça. E Francisco se foi, esquecível, uma mensagem de amor, criando a ordem dos frades menores, voltados para a pobreza e que amavam profundamente. Nos dias modernos, uma jovem educadora, freira, saindo do seu colégio lá em Calcutá, viu na rua um monte de cadáveres. E no meio dos mortos havia um homem vivo, que ali fora lançado sem estar morto. Ficou tão tocada, mas tão tocada, que alugou, com seu pequeno salário de freira e professora, uma casa singela nos arredores da cidade, e levou aquele semi-morto para casa, e tomou conta dele, e banhou, até que ele morresse. E ela teve uma ideia, foi ao Papa e pediu-lhe para criar uma ordem, a Ordem das Missionárias da Caridade, voltada para ajudar os pobres mais pobres, os miseráveis, aqueles que ninguém quisesse mais ajudar. O Papa deu-lhe a autorização e ela criou a Ordem das Missionárias. Ela e muitas das suas alunas da alta sociedade, ali de Calcutá, que viram o seu trabalho, começaram a ajudá-la. E ela criou o seu trabalho, a sua casa, amparando os miseráveis. Um jornalista inglês ouviu falar daquela mulher, do que ela fazia, do que ela realizava, e por isso foi ver e disse: senhora, eu queria passar um dia inteiro aqui nesta casa para analisar o que é que vocês fazem. Madre Teresa de Calcutá lhe disse: pois fique à vontade. Ainda era tão jovem. E o jornalista famoso ficou ali observando, anotando. Não acontecia nada. Havia 3 leitos miseráveis na casa, limpos, é verdade, mas não havia ninguém. Quase ao entardecer, alguém chegou correndo e disse alguma coisa ao ouvido de Madre Teresa. Ela sorriu, disse alguma coisa para 3 monjas que estavam ao seu lado. Elas sorriram e começaram a cantar. E ele pensou: o que será?
O que está acontecendo? Subitamente chegou uma maca, e na maca havia um homem que tinha as marcas da lepra, um homem que vomitava sangue, era tuberculoso com hemoptises repetidas, todo sujo. Madre Teresa cantando e sorrindo com as suas colaboradoras, banharam aquele homem, mudaram-lhe a roupa, colocaram-no na cama, envolveram-no com um lençol muito branco. Ela ajoelhou-se ao seu lado, tomou as suas mãos e começou a beijá-las, beijou-lhe a testa, o rosto, a boca entumecida pela lepra. E o jornalista olhou e disse: Madre, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Este homem estava morrendo, estava no monturo de cadáveres, e a senhora o coloca aqui, e canta, e sorri, e festeja. A senhora deveria estar na rua dizendo a este povo que não pode haver uma miséria desta natureza. Como é possível lançar um homem doente como se estivesse morto, abandoná-lo vivo no monturo de cadáveres? Por que a senhora não vai às ruas gritar e pedir ao povo que reaja contra esta administração absurda? Ela disse: eu não compreendi. É isso que estou lhe dizendo? Ela disse: mas o senhor não me entendeu? Eu disse: entendi. Ela disse: não, o senhor não me entendeu direito. Olhe. E ele olhou. Aproximou-se do doente. Quem sabe era o rosto conhecido de algum político famoso, de algum sacerdote importante, de alguém que houvera chegado do Ocidente, mas não reconheceu nenhum rosto famoso, ninguém importante. Era um homem comum, um nativo da Índia, a tez morena, os cabelos escuros escorridos. Madre, ela disse: olhe, veja, olhe direito. E ele olhou. Ela disse: não está vendo? Veja. Ajoelhou-se, tomou as mãos do doente e beijou. É Jesus. Olhe bem. É Jesus, disfarçado de doente, de leproso, de tuberculoso. É Jesus que nos honra com a sua presença. Ele visita a nossa casa, disfarçado de dor e miséria. Veja, é Jesus. Por isso nós sorrimos, por isso nós cantamos. Quando o Mestre chega, nós só podemos sorrir diante da honra de visitar o nosso lar humilde e miserável. É Jesus, veja. O jornalista disse: meu Deus, somente aí eu pude compreender o que era o amor. Eu jamais vi um amor daquele tipo, daquela natureza. Eu jamais vi um amor daquele tamanho. Por isso se tornou no seu biógrafo, no seu defensor, no seu amigo, para que Madre Teresa pudesse construir 4.000 casas em toda a terra, com a sua filosofia de renúncia e de sacrifício. Porque na ordem das missionárias da caridade, as mulheres só podem ter 3 coisas: 2 mudas de roupa e um balde. Uma muda no corpo e a outra limpa no balde. Quando a do corpo suja, lava-se a do corpo e veste-se a do balde. É a única coisa que elas podem ter: um balde e 2 mudas de roupa. É o único que elas podem ter. Ali estava uma mensagem de amor diferente. Madre Teresa de Calcutá parte para o mundo espiritual, e quando chega no mundo espiritual, diz Joana de Ângeles, pergunta lá na imortalidade: ela já despertou? E os espíritos lhe perguntam: quem? Esse Lady Diana, a princesa, já despertou? Por quê, madre? Porque ela foi minha grande amiga. Ela me ajudou a amar. Ela me ajudou a tomar conta dos miseráveis, dos vencidos, dos doentes, dos enfermos. Eu quero despertá-la, agradecer-lhe pela oportunidade que me deu, ajudando-me a servir. E foi procurar a Lady Diana, que estava adormecida depois do seu acidente. Tocou-lhe a fronte de leve e disse-lhe ao ouvido: minha filha, aqui está sua amiga, desperte. Dizem que a princesa sorriu antes de despertar. Abriu os olhos e disse: madre. As duas se abraçaram. Madre Teresa, segundo Joana, é Maria de Magdala, que volta à terra para amar de tal forma que o seu amor pudesse tomar conta da vida, modificando a existência. O amor está em toda parte, mas hoje também, até no meio dos espíritas. Imagine
que alguns homens procuraram Chico Xavier e disseram: Chico, nós estamos com uma campanha notável. Qual é a campanha? Vocês sabem que é muito importante a reencarnação. A educação é muito grave e preciosa. Educar crianças não é fácil. De modo que nós queremos lançar uma campanha para que os espíritas tenham no máximo 2 filhos, se possível 1. Porque aí educa bem. Você dá curso de taekwondo, dá curso de capoeira, dá curso disso, dá balé, dá berimbau. Você pode fazer tudo pelo filho, de modo que ele pode crescer mais ligado ao bem, à verdade, à vida. O que é que você acha, Chico, dessa campanha? Ele disse: que beleza, meu filho, que campanha bonita. Ter 2 filhos, 1 filho só. Deus lhe abençoe. Você concorda? Por que, Chico? Porque eu tenho pedido a Jesus para voltar mulher noutra vida. Eu quero ser mãe de 5 espíritos umbralinos. Aí os confrades disseram: mas Chico, logo os 5 espíritos umbralinos? Ele se é, porque o que menos se dá aos filhos é o amor. A gente quer que eles sejam doutores, que sejam ricos e que sejam poderosos, que falem vários idiomas, que estudem nos Estados Unidos da América do Norte. Mas nós não lhes damos amor, não lhes ensinamos o que é o amor, não os ensinamos a amar a pobreza, a ceder, a renunciar, a servir. Nós só ensinamos o amor do mundo, esse amor imediato que gosta de receber em troca. Por isso, eu gostaria de amar 5 espíritos terríveis umbralinos. Mas Chico, o que é que você vai conseguir amando 5 espíritos umbralinos numa única reencarnação? Eu sei. Eu tenho certeza que eles não vão mudar. No entanto, eu tenho certeza que o meu amor vai penetrá-los e vai ficar dentro deles como uma semente. Quando eles voltarem para o umbral, ou quando voltarem à terra, num dia em que se emocionarem, o meu amor se arrebentará dentro deles e será uma árvore imensa como dos frutos. Um grupo foi visitar lá do Rio Grande do Sul. Sabe como é os espíritas lá daquela caravana? Então eles fizeram 4 ônibus, voltaram de espíritas e foram visitar Chico Xavier. Era feriado, sexta, sábado, domingo. E ficaram na sexta, no sábado e no domingo com Chico Xavier. Pediram-lhe mensagens. O Chico viu os mortos, os defuntos, os trespassados, o avô, o tio, a mãe. Viu parente de todo mundo, deu mensagem de todo tipo. Ele não aguentava mais, estava cansado, doente, desejando muito fraternalmente que aqueles confrades retornassem nos seus ônibus para o Rio Grande do Sul e ficassem lá e não voltassem mais. Quem sabe Deus o atenderia. Por isso, quando os confrades disseram depois do grande almoço: agora nós partiremos, Deus seja louvado. E aí os confrades entraram nos ônibus e disse: meu Deus, não acredito. Os ônibus começaram a funcionar, as máquinas ronronando, feito um grande gato. De repente, as máquinas pararam. O chefe da caravana desceu do primeiro ônibus, os outros abriram as portas, o povo desceu de novo. Chico disse: não acredito. Assim é demais. Então, o guia espírita da caravana disse: Chico, nós não vamos embora sem a última mensagem. Mas, meu filho, eu já dei mensagem na sexta, no sábado e no domingo. Eu já escrevi, já falei, já descrevi, já saiu perfume. Eu já dei mensagem de todo jeito, eu não aguento mais, eu estou cansado, pelo amor de Deus. Me deixem repousar. Não, de modo nenhum. Nós queremos a última mensagem. Está muito bem. Começou, não? Faz favor, Sheila. Havia naquela caravana uma jovem chamada Sheila. Aí ele disse: vem cá, Sheila. O Chico. Aí a Sheila fez: eu posso me despedir de você com uns beijinhos? E Sheila disse: pode. Aí ele fez assim. Aí o Chico disse: mas tem lugares que em vez de 2 beijos dá 3.